Esse cara que você está vendo aqui a imagem, o nome dele é um tal de Márcio Mellen. É o seguinte, esse cara daí, alguém disse pra ele que ele é humorista, que ele é um grande contador de piada, que Charlie Chaplin perto dele seria a personificação da tristeza e da depressão. Ele acreditou e resolveu tocar o barco dele dessa forma, como piadista. A Rede Globo, local onde ele estava trabalhando, acreditou ainda mais nele e resolveu promover ele como diretor de programa. Na condição de diretor de programa, além de criar, ele também iria ter como atribuição escalar pessoas para participar lá dos tais programas de humor lá da tal da Rede Globo. E a partir daí começa assim uma história bem, bem perigosa, bem cabulosa, típico mesmo do que é a Rede Globo. Que é o seguinte, esse tal desse Márcio, ele foi acusado de usar a posição dele como diretor para conseguir favores sexuais. Em outras palavras, ele dizia que só iria escalar uma determinada atriz ou uma aspirante atriz para participar de algum programa se ela transasse com ele. E a coisa foi ficando cada vez pior, porque em um dado momento entra em cena uma cidadã cuja imagem é essa aí que você está vendo. O nome dela é uma tal de Dani Calabresa. E esse tal desse Márcio ficou apaixonado por essa tal de Dani Calabresa. Resultado, ele tentou de todas as formas conseguir favor sexual com ela, de tudo que foi jeito. E, segundo ela relata, em uma determinada ocasião, durante um evento onde havia muitas pessoas, ela precisou sair uns minutos para ir no sanitário. E quando ela retorna, ela encontra esse cara, esse tal desse Márcio, que, segundo ela, você pode ver aqui a imagem, o relato parcial que ela fez. Esse cara tentou estuprá-la. Ele chegou a colocar o pênis para fora, tentou agarrar essa mulher. E ela contou em detalhes, enfim, está tudo aqui. Eu fiz questão de frisar esse ponto, o ponto em que diz que ele colocou o pênis para fora e tentou violentar essa mulher. Agora, o mais engraçado nessa história é o seguinte, é que a Rede Globo, ela tratou esse assunto como se fosse um assédio. Ela não tratou como de fato ele foi um verdadeiro estupro. Ele não consumou por algum motivo, ou porque ela conseguiu lutar com ele e conseguiu se desembaraçar da situação e saiu correndo. Enfim, houve uma clara tentativa de estupro. Ninguém vai colocar o cacete pra rua diante de uma mulher só pra nada. E ele fez isso. Agora, o mais interessante dessa história daí é o seguinte, é que nós sabemos que a Rede Globo, ela é infestada de lacradores. É lacrador daqui, é lacrador dali, é lacrador de acolá. São aqueles lacradores que qualquer coisa que o presidente faça, eles estão o tempo todo pegando no pé do presidente, critica o presidente, vai pra cima, faz discurso, faz textão, faz isso, faz aquilo contra o presidente. Mas nesse caso específico aqui, o que mais chamou a atenção foi que esses tais de lacradores simplesmente ficaram de bico fechado.
Eu vou citar aqui alguns desses lacradores. Eu fiz até uma pequena lista aqui para não esquecer alguns nomes. Por exemplo, Felipe Neto, Caetano Veloso, Thaís Araújo, Malu Coutinho, Casa Grande, aquela lá da CNN, mas que ficou muito tempo na Globo, a tal de Mona Lisa Perrone, Luciano Huck, Angélica, a tal de Fátima Bernardo, aquele lá dos Estados Unidos, aquele lacrador vagabundo, tal de Leonardo de Cabra, aquela lá da Europa, aquela tal que falou por aí que roubaram a tal da infância dela, a tal de Greta Thunberg. Você não viu nenhum desses caras se manifestar, condenar, atacar esse tal desse Márcio. Você não viu nenhum deles falando que se mexeu com uma, mexeu com todas. Você não viu nenhum deles dizendo que essa coisa do machismo, esse patriarcado que precisa ser desconstruído. Você não viu nada disso, cara. Foi um silêncio absoluto, total. E nós também não vimos, por exemplo, a Rede Globo, lá no programinha dela, o tal de Fantástico, fazer aquelas chamadas. Você já percebeu que quando acontece um problema aqui no Brasil, no mundo, enfim, uma situação muito dramática, a Globo vai lá e faz lá aquelas chamadas? Ela faz exclusivo. Nossos repórteres tiveram acesso às informações, aos documentos. Com exclusividade, nossos repórteres conversou com a testemunha do caso tal. Com exclusividade, nós conseguimos provas, conversamos com fulano de X, fulano Y. Não é assim? Você viu nesse caso? A resposta é não. Você viu Fátima Bernardo lá, a lagradora, ela reuniu lá no programinha dela um monte de gente, terapeuta, psicólogo, não sei quem e tal, e outros lagradores, Luciano Huck, Angélica, todos esses caras que eu citei aqui, para debater essa questão? A resposta é não, cara. A resposta é não. Você viu o Willy Boni, aquele vagabundo lagrador, lá na merda do jornalzinho nacional dele, com aquela voz indignada? Não, sabe o que é? É que esse cara, a mesma pompa, a mesma brabeza que ele tem para atacar o presidente da República, você viu ele fazer isso com esse vagabundo, esse tal desse Márcio Mellen? Esse caso daí, ele deixa claro uma coisa para nós. É que esses tais desses lagradores, esses vagabundos, esses patifes, eles atuam como se fossem verdadeiras quadrilhas, verdadeiras máfias. O motivo pelo qual eles não se manifestaram nesse caso daí é o seguinte: é porque esses lagradores, eles possuem aquilo que eu costumo chamar de cálculo político. Ou seja, eles calculam, eles enxergam uma situação e calculam quanto que eles podem lucrar literalmente com aquela situação. Como é que ele pode usar aquela situação para atingir o presidente, para atingir algum ministro, para atingir os filhos do presidente? Como? Então é dessa forma. É por isso que eles não se manifestaram, não fizeram nada, porque eles não tinham condições de pegar essa situação, o estupro de um coleguinha dele, lagrador, para poder colocar ele contra a parede, porque isso não ia render nenhum lucro para eles. E tem mais uma coisa: esse tal desse Márcio Mellen, ele é tão hipócrita, ele é tão canalha, tão patife, tão vagabundo, que tempos atrás ele deu uma pequena entrevista. Existe um vídeo dele de mais ou menos 30 segundos que eu vou colocar aqui. Veja o que é que ele falou a respeito de homem, mulher, relacionamento e assédio. São 30 segundos, eu volto em seguida. E a pior forma de
tortura é quando a mentalidade do torturador entra na cabeça do torturado. Quando ela repetidamente traumatizada diz, eu estava vestida, ela assumiu o discurso do cara, como quem diz, eu não merecia porque eu estava vestida. Você podia estar com roupa que você quisesse. O que importa não é o tamanho do seu vestido, é o tamanho do caráter do desgraçado que faz uma coisa dessa com você. Então, viu com calma, com atenção as palavras desse vagabundo? Não sabe o que é, porque o problema não é o tamanho do seu vestido, da sua saia, se você está usando uma calça muito apertada, muito... Não, o problema é o tamanho do caráter do sujeito lá. Viu aí o que é ser vagabundo, o que é ser hipócrita? Agora, você imagine se um dos filhos do presidente, Eduardo, Carlos ou Flávio, chamasse aquela tal de Dani de gostosa. O mundo iria acabar, o Brasil iria acabar, a Rede Globo ia massacrar o governo durante um mês ininterrupto. Ela ia aparecer lá no tal de Fantástico, ela ia aparecer lá no tal do Desencontro lá com Fátima Bernardo, ela ia aparecer em todo lugar. Esses lagradores todos que eu já citei aqui, Felipe Neto, Leonardo de Cabra, Thaís Araújo, Luciano Huck, Angélica, Malu Coutinho, esses porra todos dos vagabundos iriam fazer toneladas de discursos, textos desse tamanho para colocar lá no tal do Facebook, no YouTube, no Twitter, em tudo que é lugar. Bastaria apenas um dos filhos do presidente chamar a tal Dani de gostosa. Imagine o que é que não iria acontecer se ele colocasse o pênis para fora. Eles iam querer matar o presidente e os filhos, disso você não tem a dúvida nenhuma. Assim, para a gente começar a encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, é o seguinte, entenda sempre o seguinte, esses tais de lagradores, esses patifes, esses vagabundos, eles não estão preocupados com ninguém. Eles não estão preocupados com negro, com mulher, com homossexual, com pobre, com favelado, com drogado, com não sei quem, trabalhador, com ninguém que está passando perrengue, com ninguém que está passando dificuldade. A única coisa que move esses caras se chama interesse, cálculo político. Eu vou ganhar o que com isso aqui? Eu vou lucrar quanto? Quanto que eu vou colocar no meu bolso? Como eu posso usar isso aqui para prejudicar Jair Bolsonaro, para atacar o governo dele? Se a resposta para tudo isso for zero nenhuma, eles largam lá, não se manifestam. Esse caso aí, desse Márcio vagabundo, é a personificação exata do que é esses tais de lagradores patifes que atuam aqui no Brasil. Ok? Vídeo aqui concluindo. Eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer de coração a pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, que estão dando uma força. E eu vou pedir, se por acaso você ainda não for inscrito, faça essa gentileza, esse favor, se inscreva aqui no canal. Dê o seu gostei também nos vídeos, porque isso ajuda um monte. Pode colocar seu comentário. Quando eu tiver uma disponibilidade de tempo, eu vou e respondo. Às vezes eu preciso improvisar. Hoje mesmo estou aqui no improviso. Eu vim no meu horário de almoço, vim aqui nesse local, estou fazendo aqui meu improvisado para não deixar de fazer os vídeos. Porque às vezes o tempo fica muito apertado, mas na medida do possível eu vou fazer um esforço para responder os seus comentários. Valeu? Muito obrigado. Ótima semana. Hoje é segunda-feira, começando a semana. Até o nosso próximo encontro. Valeu!